Já imaginou entrar numa cidade onde cada praça é uma arena de ideias? Atenas. Aqui, filósofos discutem sobre deuses, existência, alma e natureza. Para muitos deles, a mensagem de um judeu crucificado parecia simplesmente absurda. E então chega Paulo. Não como um general, não como um político, mas como um pregador disposto a entrar no próprio terreno intelectual dos seus adversários. Paulo conhecia profundamente as escrituras judaicas, mas também vivia num mundo dominado pela cultura grega e percebeu algo fundamental. Se queria ser compreendido, precisava falar uma linguagem que aquelas pessoas conhecessem. Falou sobre o altar dedicado ao Deus desconhecido e transformou uma inscrição pagã numa ponte para apresentar o verdadeiro Deus. Esta era a estratégia. Não destruir a cultura para comunicar o Evangelho. Entrar no diálogo. Paulo conhecia as categorias intelectuais do seu público e utilizou até referências de poetas gregos. Ele cita: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos." E acrescenta: "Porque também somos geração dele." Paulo estava falando dentro do universo cultural dos seus ouvintes. Mas havia uma diferença. Ele não estava simplesmente repetindo os filósofos. Estava levando aquelas ideias até uma conclusão radical. Vocês adoram o divino, mas ainda não o conhecem. O Deus que eu anuncio não vive em templos construídos por mãos humanas. Ele não depende de estátuas. Não precisa dos homens para existir. Porque é Ele quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Então Paulo chega ao ponto que mudaria completamente o debate. Deus ordena que todos se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. E a prova? Um homem que ressuscitou dos mortos. E aqui estava o verdadeiro choque. Paulo podia dialogar com a filosofia grega. Podia utilizar a linguagem da cultura. Podia citar os seus próprios poetas. Mas não negociava a essência da sua mensagem. A esperança cristã não era apenas uma teoria filosófica. Era uma afirmação histórica. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E a ressurreição mudava tudo. Paulo não entrou em Atenas para vencer um concurso de retórica. Entrou para anunciar uma realidade que ultrapassava todas as filosofias. Paulo não precisou destruir Atenas para desafiar Atenas. Ele entrou no coração do seu pensamento e apontou para além dele. Porque a verdadeira batalha não era entre um filósofo e um pregador. Era entre duas visões do mundo. E naquele dia, no Areópago, o Evangelho entrou na arena intelectual do mundo antigo.